Olá, pessoal! Prontos para testar seus conhecimentos em língua portuguesa? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos para ver quem manda melhor no português. Bora começar? Pergunta 1. Qual o plural de pão? Pães. Pergunta 2. O que é uma oração subordinada adjetiva? Uma oração que caracteriza o substantivo. Pergunta 3. Qual é o sujeito na frase João correu? João. Pergunta 4. O que é um artigo definido? É um artigo que especifica o substantivo. Pergunta 5. Qual a função do advérbio na frase? Modificar o verbo, adjetivo ou outro advérbio. Pergunta 6. Qual a classe gramatical de porquê? Conjunção. Pergunta 7. Qual o feminino de rei? Rainha. Pergunta 8. O que é uma locução verbal? União de dois ou mais verbos que indicam uma ação. Pergunta 9. O que indica o pretérito perfeito? Uma ação concluída no passado. Pergunta 10. O que é uma preposição? Palavra que liga dois termos. Pergunta 11. Qual a forma correta? Mal ou mal? Depende. Mal é advérbio. Mal é adjetivo. Pergunta 12. Qual a diferença entre porquê e porquê? Porquê é usado em perguntas, porquê é explicativo. Pergunta 13. Qual é o verbo da frase eles estão felizes? Estão. Pergunta 14. Qual a função do sujeito indeterminado? Indicar uma ação sem agente definido. Pergunta 15. O que é uma conjunção? Palavra que conecta orações ou termos. Pergunta 16. O que é um verbo intransitivo? Um verbo que não exige complemento. Pergunta 17. Qual o plural de coração? Corações. Pergunta 18. O que é um sujeito composto? Sujeito com dois ou mais núcleos. Pergunta 19. O que é um adjetivo? Palavra que caracteriza um substantivo. Pergunta 20. Qual a função de se em vendeu-se a casa?
Índice de indeterminação do sujeito. Pergunta 21. O que é uma oração coordenada sindética? Uma oração ligada por conjunção. Pergunta 22. Qual o masculino de atriz? Ator. Pergunta 23. Como se chama o verbo principal em uma locução verbal? Verbo principal ou núcleo. Pergunta 24. O que é um substantivo composto? Um substantivo formado por mais de um radical.